Pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz, sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? E hoje nós vamos iniciar um novo módulo profissional, que é o módulo de processador de texto. Então, para você que está me assistindo, para você que está começando, apertou o play aí na aula, seja bem-vindo. Meu nome é Beatriz e hoje eu vou ser sua professora do módulo de processador de texto. Então, vamos lá. Pessoal, hoje é o nosso primeiro dia, né, de início aí do módulo, tá? Então, provavelmente você já vai ter recebido o seu material, então eu quero que você pegue sua apostila, abra sua apostila na página de número 9, coloque a data de hoje para a gente poder iniciar. E antes de você iniciar os assuntos, os conteúdos, coloca seu nome aqui no comentário para eu saber que você está participando, que você está aí assistindo a aula de hoje, tá? Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai estar de fato, né, iniciando aí o nosso módulo profissional, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para a gente poder iniciar os assuntos, tá bom? Então, eu sou a professora Beatriz, tá? A gente vai estar iniciando aí a aula 1, página 9, tá? Do módulo de processador de texto. Então, seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? Pessoal, o que é que a gente vai estar vendo hoje, né, na nossa aula? A gente vai estar entendendo hoje qual será o objetivo do módulo, tá? Qual é o objetivo desse módulo, o que você vai aprender, qual é o nosso objetivo, né, no módulo de processador de texto. Então, a gente tem aí como foco apresentar para vocês algumas ferramentas que você vai precisar no dia a dia profissional. E nesse primeiro ponto aqui, vamos falar de tudo que a gente vai estar aprendendo, tá certo? Durante a aula do módulo de processador de texto. Além do objetivo do módulo, vamos falar sobre algumas profissões, tá? Você conhece alguma profissão que trabalhe criando documentos profissionais? Se você conhece alguma profissão, coloque aqui no comentário número 1. Se você não conhece, professora, não conheço nenhuma profissão, coloca aqui o número 2, já para eu saber aí como é o seu conhecimento nessa área aí profissional das profissões, tá bom? Então, eu separei para vocês algumas profissões, tá? Que são muito conhecidas, provavelmente você já ouviu falar em uma profissão chamada digitador. Então, a gente vai estar vendo um pouco do que faz um digitador no módulo de processador de texto, tá certo? Além das profissões, vamos falar também sobre aplicativos e modelos para a produção de documento. Você sabia hoje que a maioria das empresas trabalham com documentos profissionais? Sim? Não sabia? Eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como montar documentos profissionais, tá? De como usar modelos. O modelo, ele basicamente é uma estrutura simples, né, de um documento pré-definido. E além desses modelos, eu vou ensinar o uso das ferramentas, né? Alguns programas, alguns aplicativos que você pode usar para fazer seus trabalhos de escola, fazer o seu próprio currículo, como também algumas atividades para uso pessoal. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. O próximo passo, pessoal, fala sobre dicas de digitação. A gente vai ter algumas dicas voltadas para toda essa parte de digitar de maneira mais ágil, né? Usando aí o nosso computador. Vamos aprender também dicas para acentuação, né? Muita gente tem dificuldade na parte de colocar o acento, de pôr o acento circunflexo. Então, eu vou facilitar a sua vida hoje, dando essas dicas importantes para você ficar, ágil na digitação, tá bom? Além da digitação, iremos fazer uma atividade super prática, tá? Voltada para a elaboração de um boletim informativo, tá? O boletim informativo, ele tem como principal foco passar determinadas informações, tá bom? E esse tipo de documento é muito comum dentro de empresas, dentro de ônibus, de locais, né? E até mesmo na sua escola. Tem algumas instituições que trabalham com modelos de boletim informativo. E ele pode ser impresso, ele pode ser digital. Então, o nosso objetivo hoje é entender o como vamos fazer esse boletim e o porquê vamos fazer um boletim, tá bom? Então, acompanhe aí a nossa aula de hoje, tá? Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu vou estar respondendo todos vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala do módulo em si,
O módulo de processador de texto, pessoal, ele tem como principal foco fazer com que o jovem, o aluno, você que está assistindo aí a aula, tá? Entenda que hoje o mercado de trabalho precisa de profissionais capacitados. E nessa área que a gente está trabalhando, que é edição de texto, que é produção de documentos, é que a gente precisa ter um conhecimento mesmo, porque as empresas, elas utilizam softwares de escritório, tá? Então, quando a gente fala assim, objetivo do módulo é o que você vai aprender, o que é que você vai, digamos assim, estudar, tá certo? E o que isso pode influenciar na sua vida profissional e pessoal, tá bom? Então, eu separei alguns pontos importantes. O primeiro ponto é, no módulo, vamos trabalhar com processadores de texto. O que são processadores de texto? Processadores de texto são os softwares, as ferramentas, os aplicativos que nós podemos usar. Você que está assistindo a aula, você já usou algum processador de texto para fazer nem que seja um currículo, um trabalho? Professora, já usei o Word, professora, já usei o Google Documento. Pronto, esses são os softwares que também iremos trabalhar, tá bom? Iremos conhecer. Então, o nosso objetivo é fazer com que você aprenda o uso de várias ferramentas, porque no mercado de trabalho a gente consegue trabalhar com múltiplas ferramentas, então você não vai ficar preso só no Word, mas a gente vai usar o Word, o Google Documentos e outros aplicativos para montar os projetos do módulo. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Além do processador de texto, iremos ter atividades voltadas para o trabalho em equipe, né? Então eu listei aqui ambiente colaborativo e online, que é o uso de ferramentas online na nuvem, né? Através de e-mails, de conta. Eu posso criar um trabalho, posso compartilhar com um colega meu de classe e ele pode acessar o mesmo documento na casa dele através de um e-mail, através de uma conta, tá? Então hoje as empresas trabalham com diversas aplicações para escritório online, tá? Eu posso usar o Word online, eu posso usar o Google Documentos online, eu posso usar também serviços com Dropbox online, tá? Então, nessa parte de mundo colaborativo, é você trabalhando em equipe através da nuvem, com acesso à internet, com acesso a aplicações online. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Segundo ponto são os principais documentos. Teremos aulas aí para ensinar para vocês que as empresas elas precisam de documentos profissionais para passar informações, para se comunicar com seus clientes, funcionários, tá? Então vamos aprender essa parte de ata, memorando, ofício. Vamos estudar também toda essa questão de como montar um documento profissional, tá? E além de montar, vamos estudar a parte das regras ABNTs, que são regras voltadas para normas técnicas, né? Para criação, padronização de trabalhos facultativos, de órgãos, né? E quando a gente vai montar um documento, na maioria das vezes a gente precisa seguir uma regra padrão, né? Que seria aí a regra ABNT. Para quem não conhece, a ABNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? É um órgão desenvolvido aqui no Brasil que foi criado com o objetivo de padronizar documentos e trabalhos facultativos, tá? Então, no módulo a gente vai ter um TCMzinho para fazer um trabalho seguindo as normas da ABNT, tá certo? E além disso, teremos dicas de digitação, aulas com teclado para entender cada tecla, cada componente que compõe aí o seu teclado para você se tornar um profissional, múltiplas funções nessa parte aí de redigir e criar documentos. Então vamos lá? Tá preparado? Então vamos para o próximo ponto. Além do objetivo do módulo, a gente vai iniciar agora, de fato, os assuntos que vamos estudar hoje, tá? E aí eu começo aqui passando para vocês o uso de algumas profissões, tá? Quais são as profissões que nós podemos usar editores de texto, tá? A gente pode usar aí como professor, auxiliar administrativo, cinema, audiovisual, publicitário, o profissional que trabalha
como auxiliar de escritório. O que é que faz um auxiliar de escritório? Redige documentos, faz declarações, faz atas, trabalha com contratos, tá? O professor, o que é que a gente usa aqui? A gente usa muito esses processadores, esses projetos, né? Para criar tarefas para os alunos, a gente passa a ata, a gente monta atividade, conseguimos fazer projetos de criação de tabelas. Então hoje, galera, todas as profissões, seja profissões que lidam diretamente com ferramentas de escritório, mas também outros tipos de profissões, elas precisam ter agilidade e facilidade em redigir e criar um documento, tá? Por exemplo, você vai no médico, o médico passa uma receita para você. A receita é impressa na maioria das vezes. Ele tem que montar aquela receita no computador, ele tem que digitar corretamente, ele tem que ser ágil, porque ele não pode demorar, que ele tem outros pacientes para atender, certo? Então ele precisa ser prático e rápido, tá? A gente vai em uma farmácia, vai em um mercado, vai em uma loja, sempre tem uma pessoa no computador, de frente com o computador. Então eles fazem relatório, eles montam planilhas de tabelas, né, nos editores de texto com dados, com informações. Então hoje, de fato, todas as profissões elas precisam ter essa agilidade, praticidade e rapidez na hora de digitar e fazer um bom documento, tá? Não é só o professor, não é só a galera que trabalha com roteiro, publicidade, audiovisual e nem só o auxiliar de escritório. Todas as profissões, elas precisam ter esse contato, tá certo? E quando a gente fala de profissões, a gente fala de áreas também, tá? Então, o documento profissional, ele pode ser desenvolvido por um professor, mas ele pode ser mandado para um aluno, pode ser mandado para um pai de um aluno. Então, a gente vai aprender, além do uso das profissões, a criar esses documentos, tá bom? O professor pode fazer um aviso, o auxiliar administrativo, o auxiliar de escritório, pode fazer uma declaração, né? Então, como é que a gente monta esses documentos? Você vai aprender tudo nesse módulo, tá? Porque o nosso objetivo é capacitar você para diversas profissões. E nesse módulo, a gente tem um leque amplo para muitas profissões, tá certo? Além do professor e além do auxiliar de escritório, a gente tem também o digitador, que é um profissional que trabalha redigindo, criando, fazendo documentos profissionais. E aqui no Brasil é uma das profissões que são muito conhecidas, tá? Até aí tudo bem? Então vamos lá para o próximo passo. Além das profissões que vimos aqui na aula, vamos estudar algumas ferramentas. Professor, o que é que eu vou aprender de fato no módulo? Eu vou aprender só a digitar um texto? Eu vou aprender só a fazer um texto e formatar? Não, tá? O objetivo do módulo é além disso. Além de você aprender a formatar, você vai conhecer o uso das ferramentas, porque o mercado de trabalho, ele quer profissionais que saibam lidar com diversas ferramentas. Eu não posso me prender só no Word, porque além do Word, existem outras plataformas, tá? Tem o Google Documentos, tem o LibreOffice Write, tem aplicativos para telefone, tá? Então, quais são os programas que eu vou usar no módulo para criar cartas, currículos, ofícios, procurações, apostilas, tá? Eu separei aqui 3 softwares muito importantes, tá bom? E eu quero que você anote, pega aí sua apostila, abre na última página de anotação, que tem lá um campo para anotação, e eu quero que você anote o nome dessas ferramentas, tá certo? A primeira ferramenta é o Microsoft Word, é o Word, que é muito usado, é muito conhecido. Inclusive, eu abri aqui para vocês, tá? O Word, pessoal, ele pode ser instalado no computador, eu posso usar online, eu posso usar no meu computador, tá? Ele contém aí uma aba com várias ferramentas, tá? Então, quando a gente inicia lá o uso do Word, a gente consegue ser direcionado para essa interface gráfica, tá certo? Aqui em cima eu tenho diversos guias com ferramentas para utilizar, tá certo? Então, tem aqui o guia página inicial, com ferramentas para fonte, parágrafo, estilo, edição.
Tem o guia inserir, para a gente poder adicionar ilustrações no nosso documento. Eu quero inserir uma foto, professor, eu quero adicionar uma forma gráfica, eu quero criar uma tabela de horários para organizar minha vida. Então, eu posso fazer isso no Word também, tá? Temos aí o guia revisão, que é ligado à parte da ortografia, gramática, contagem de palavras, comentários. É claro que cada aula que você tiver, você vai estudar um guia desse, tá? O nosso objetivo é que você entenda que cada editor de texto tem as suas funcionalidades. As funcionalidades são as mesmas, né? Que é criar documentos profissionais, porém, no Google Documentos você pode sentir uma facilidade maior, porque é online. No Word, instalado no computador, a gente vai ver que é um pouco diferente do online, tem alguns recursos que no online não tem. Então, por isso que é bom a gente entender que cada editor de texto tem as suas funcionalidades, tem as suas ferramentas em prol de um objetivo final, que é desenvolver um documento, digitar, corrigir e formatar um texto, tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Além do Word, temos também outro software muito popular, que é o Google Documentos, tá? O Google Documentos, por ser um software, um aplicativo, né, em si, uma aplicação web, eu posso usar online através da minha conta Google, né, através do Drive. Eu também posso usar no meu smartphone. Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho um computador em casa. Eu posso baixar no meu telefone o Google Documentos e posso fazer meus trabalhos da faculdade, eu posso montar um currículo para mim mesmo, eu posso fazer uma pesquisa, colar no Google Documentos, tá? E como é que a gente faz para usar o Google Documentos? Para usar o Google Documentos é bem simples. Você vai lá no navegador, acessa lá o seu navegador, pesquisa na internet Google Documentos, feito eu fiz aqui, ó, Google Documentos. Eu posso entrar no primeiro site, que ele já direciona para mim lá, o Google Documentos, como também eu posso ir direto no Drive e criar um novo arquivo voltado para o Google Documentos, tá bom? O Google Documentos, ele faz parte de um pacote, tá, de aplicações chamado Google Docs, que inclui planilhas, inclui editores de slides, né? E também o Google Documentos. Então, para acessar é bem fácil. Pesquisa na internet, entra no link, se tiver conta, ele já direciona você para a conta. Quando ele direcionar você para essa página aqui, você já vai, ó, no botão acessar o Google Docs e ele já pede o e-mail e a senha para confirmar. Então, quando você é direcionado para essa aba, ele já mostra para você a opção de criar um novo documento, como também modelos, tá? Não sei se você está conseguindo visualizar, mas aqui a gente pode trabalhar com modelos de currículos, de boletins, de carta. Professora, o que é um modelo? Um modelo, pessoal, basicamente é um documento pré-definido, quase pronto, que nós podemos usar para a edição, tá? O documento ele já vem aqui, ó, prontinho. Eu posso simplesmente pegar e editar, colocar o nome da minha empresa, colocar o meu nome, colocar foto, informação, tabela, tudo isso, tá bom? Então a gente também vai aprender hoje a trabalhar com modelos, certo? Ele libera pra gente aí 4 categorias de modelos, né, para a gente poder usar, e nós podemos usar para fazer os nossos trabalhos profissionais, tá bom? Para criar um novo documento, é só clicar no modelo em branco, que ele direciona você para uma página com essa mesma interface gráfica, onde tudo que você fizer vai ficar salvo no Drive, tá bom? Então, eu posso colocar aqui teste 01, teste 01. Aí ele já vai salvando, ó, tudo no Drive. Tudo que eu vou fazendo aqui, ele já vai salvando. Se eu boto aqui texto, ele já vai salvando, ó, ele já vai salvando. Eu ia botar teste, aí saiu o texto, mas ó, ele já vai salvando para você, tá certo? Se eu quisesse aumentar o tamanho do texto, eu tenho aqui o guia formatar, que a gente vai ver nas próximas aulas, como também eu tenho ferramentas aqui, uma barra de propriedades com algumas ferramentas, onde eu posso, ó, aumentar o tamanho do texto, mudar a cor do texto. Eu posso colocar aqui
uma fonte padrão, um estilo diferente de fonte, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai aprender no módulo aí de processador de texto, tá certo? Além desses editores, existem outros? Existem sim, tá? Além do Google Documentos, temos o LibreOffice Write, que também é um editor, né, gratuito que nós podemos usar no sistema operacional Linux também, tá? Além do Linux, podemos instalar também no nosso sistema Windows, podemos usar para diversos tipos de finalidades, fazer cartas, currículos, trabalhos escolares, tá? O LibreOffice Write, por ser um software muito usado no sistema Linux, né, a gente consegue baixar através da internet, tá? E a interface gráfica dele é bem parecida com a do Word, com a do Google Documentos. A gente tem aqui, ó, diversas abas, né, para a gente poder usar. Temos aí a aba inserir, exibir, editar, estilo, tabela. Então, tudo isso aqui, pessoal, são ferramentas que nós podemos usar, tá? Vamos supor que eu quero fazer um trabalho. Aí eu coloco aqui o nome, trabalho escolar. E aí eu quero formatar esse texto, mudar a cor dele, a fonte. O primeiro passo é selecionar o texto. Aqui na parte superior eu tenho a ferramenta do tamanho da fonte, eu posso botar 35, 40, dependendo do modelo que eu vou montar. Mais ao lado eu tenho o alinhamento, a gente vai ter aula para estudar, ó, por que usamos o texto no meio, por que usamos o texto justificado. Cada alinhamento desse tem uma definição para ser usada no texto e a gente vai estar aprendendo aí no módulo de processador de texto, tá certo? Então, além de todos esses editores, eu consigo usar o Word Online através do OneDrive, consigo usar o Google Documentos também, é só ir lá no Play Store, no iOS, baixar também na lojinha de aplicações, tá? E quando a gente fala de modelos, estamos se referindo a documentos pré-definidos para serem editados, tá? Então, se eu não quiser perder tanto tempo fazendo lá o meu trabalho, eu posso ir no Word, por exemplo, e no guia arquivo e posso criar um novo documento com base em um modelo. Eu posso pegar modelos de relatório, modelos de carta, calendário, tem até modelo de currículo aqui, ó, que eu posso usar no Word, tá? E aí eu escolho o modelo, crio lá o documento e faço só as alterações do meu projeto, tá certo? A mesma coisa é no Google Docs, eu posso ir lá no guia arquivo, novo, criar baseado em modelos. Ele abre a galeria de modelos e aí eu posso usar, ó, modelos de currículo, de carta, boletim. O que mais tem são modelos, tá certo? Para a gente poder editar e usar. No LibreOffice também, a gente pode acessar lá o guia arquivo, novo. Aí aqui, pessoal, ele libera para a gente a aba de modelos também, que a gente pode abrir alguns modelos para serem usados no nosso projeto, tá certo? Então aqui também tem, ó, modelos, editar modelos, gerenciar modelos. No arquivo novo também tem a opção de modelos e a gente pode fazer todo esse processo nos editores de texto, tá? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Você que está assistindo a aula, você já usou algum editor desse? Já conhecia? Se sim, coloca aqui nos comentários o número 1, se você já conhecia. Se você nunca conheceu, professora, estou vendo agora, nunca mexi em nada, coloca aqui no comentário o número 2, tá certo? Então vamos lá para a gente dar continuidade aí ao assunto, tá certo? Além de modelos e aplicativos, que a gente já conheceu aí alguns programas que nós vamos usar, tá certo? A gente vai entender agora um pouco sobre dicas de digitação, tá? Quando você está digitando lá no teclado, você digita com as duas mãos, digita só com o dedo, tá? Eu confesso a vocês, pessoal, que na minha adolescência, eu era uma pessoa que eu não tinha tantas habilidades de digitação. E eu só vim melhorar isso depois que eu fiz o curso na ENET também, né? E tinha lá um aplicativozinho para digitar, né? Aulas de digitação. Então, nesse módulo, toda a aula a gente vai ter uma tarefinha de digitação, tá? Nem que seja 5 minutos, 10 minutos para a gente treinar a digitação de vocês, tá certo? Era basicamente assim, ó, para digitar era
né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas dicas importantes, tá certo? De como você deve digitar corretamente no teclado. E a gente vai praticar isso no nosso dia a dia para que você fique craque na digitação, tá bom? A primeira dica, pessoal, é que a mudança de linha é automática. Você não precisa ficar apertando o Enter toda vez que quiser ir para a linha de baixo, tá? Vamos fazer um exemplo. Eu vou abrir aqui o Word no meu computador e a gente vai fazendo essas dicas de digitação em tempo real para a gente ver basicamente como funciona, tá certo? Então eu vou fazer aqui a seleção de um novo arquivo, tá bom? E a gente vai treinar na prática essas dicas aí de digitação que a apostila cita. Que eu quero que você, fique top na digitação, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte: a mudança de linha é automática. Presta bem atenção. Você está lá fazendo seu projeto, o professor pediu, faça uma redação. Eita, meu Deus, isso é uma redação. Vamos lá. A gente digita lá, redação. Aí, beleza, redação. Agora eu quero montar minha redação. Eu não vou precisar ficar apertando espaço. Não precisa fazer isso. Aperta o Enter, ele já muda, tá? Outra dica também, se você quiser, você também, não precisa apertar o Enter, tá? Que é a dica que fala, não precisa apertar o Enter. Mas se for um título pequenininho e quiser já ir para a próxima, você não precisa ficar apertando espaço para ir para a próxima, não. Você pode apertar o Enter. Agora, se for uma frase completa, vou digitar aqui uma frase completa. Acabou a frase, eu não vou precisar apertar o Enter. Por quê? O editor de texto ele já entende, que não tem mais espaço para digitar naquela linha e ele já inicia uma nova linha para você, Eu não estou apertando o Enter, só estou digitando, acabou, já vai para a próxima, tá certo? Então, nada de ficar apertando o Enter para ir para a próxima linha, só em exceções de caso, seja um título e tudo mais, tá certo? Segunda dica, vamos lá. Não utilize espaço para centralizar o texto, Então, o professor pediu para fazer uma redação. Só que ele quer aqui o texto no meio da página. Minha gente, e agora? O que é que eu faço, Para a gente pôr o texto no meio da página, a gente não precisa ficar apertando aqui, o espaço, e vai. Não faz isso, não pode, tá? A gente tem uma forma mais rápida. Selecionando o texto, a gente consegue ir na página inicial, nas ferramentas do parágrafo e colocar o texto centralizado. O texto já fica alinhado no meio da página, sem você precisar de espaço, tá? Sem precisar usar o espaço, tá certo? Outra dica importante, vamos lá. Não use hífen no final da linha, tá? A gente não precisa usar hífen no final da linha, porque como a mudança de linha é automática e também dependendo da palavra que você vai digitar, ele já pula para outra linha, a gente não precisa usar o hífen no final da linha, tá? Além da parte do hífen, a gente também passa a parte do acento. Como eu faço para pôr um acento na palavra? Meu Deus do céu! E agora, minha gente, como é que eu boto acento lá no meu texto? Uma dica bem importante, tá? Para pôr acento, primeiro a gente precisa, clicar no acento e depois na vogal, tá certo? Então, se for o acento circunflexo, porque aqui tem 2 acentos, se eu apertar nesse acento e na letra O, vai o tio. Mas eu não quero o tio, eu quero botar o circunflexo. Aí a gente usa o Shift, tá? A tecla Shift, pressiona o Shift, clica no acento, depois na letra, tá certo? Vamos fazer um teste. Eu quero digitar aqui uma palavra com acento. Vamos lá. A dica que ele dá é: acentos são digitados antes da vogal. Então, eu quero digitar o acento na letra A. Primeiro, clica no acento, depois na letra. Acento, letra. Beleza? Nunca é letra, acento. Se fizer isso, acontece isso aqui, Fica tudo doido, tudo bagunçado, tá? Caso o acento seja circunflexo, um exemplo, aí você usa a tecla Shift, acento, letra. Shift, acento, letra, que aí ele já vai colocar para você o acento,
tá? Nunca pressione o shift, o acento e a letra ao mesmo tempo, senão pode acontecer isso aqui, ó, de ficar acento assim, tá bom? Outra dica importante, pessoal, vamos lá. O software reconhece erros de concordância e pontuação. Quando você digitar uma palavrinha errada ou algo que não existe, tipo assim, eu boto um nome, aí, ó, ficou marcado aqui, tá vendo? Ele reconhece que tem algo de errado na concordância, tem algo de errado na palavra, e ele pede para você corrigir. Ele pede para você selecionar a frase ou a palavra, clicar com o botão direito e corrigir. E ele dá as opções. É redação, é ignorar, então a gente pode corrigir automático, tá certo? Então, fiquem ligados aí, porque toda vez que você digitar uma palavrinha com erro de concordância, erro de pontuação, os softwares identificam isso para você e pedem para você corrigir. Vê que bacana, né não? Além da quinta dica, a gente tem outra dica também. Ó, o terceiro símbolo da tecla é acionado pela tecla Alt+R. Vamos supor que no meu teclado eu tenho uma tecla que tem 3 símbolos. Tipo essa tecla aqui, que tem os colchetes e as chaves, ó. No nosso computador tem uma bolinha de série também aqui, né? Então, para adicionar essa bolinha, eu tenho que usar o Alt+R, tá? O Alt+R, ele serve para adicionar o terceiro símbolo em uma tecla. Tipo assim, se na minha tecla tem 3 símbolos, eu quero adicionar o terceiro símbolo que tem nessa tecla. Eu só vou conseguir adicionar, na maioria das vezes, pressionando a tecla Alt+R, tá? Vou mostrar para vocês aqui novamente, ó. Tô lá no teclado, eu quero adicionar esse símbolo aqui, ó. Eu só consigo adicionar quando eu pressiono a tecla Alt+R e clico no símbolo ao mesmo tempo, tá certo? Então, o Alt+R, além de fazer alguns comandos e tudo mais, ele também serve para ajudar a gente na hora da digitação, tá bom? Então, a gente vai lá no nosso trabalho que a gente está montando aqui e vamos colocar o Alt+R. Vamos colocar aqui, redação, número, aí Alt+R, número de série, número 1, tá? Então, eu só consegui colocar isso aqui devido ao Alt+R, tá certo? Para pôr caracteres especiais, e comercial, parênteses, aspas, a gente usa tudo o Shift. A gente consegue colocar todos esses caracteres especiais com o Shift selecionado. Para pôr acento também, eu consigo usar o Shift, colocar acento em algumas palavras usando o Shift, tá? Tem outras que não precisa, mas no decorrer do módulo a gente vai estar aprendendo, tá certo? Um pouco sobre isso, tá bom? Além dessas dicas, pessoal, para você praticar mais a sua digitação e ficar top na digitação, eu vou mostrar para vocês uma plataforma chamada Digitação Online, que a gente usa nas aulas para que você aprenda de fato a digitar de maneira correta no teclado, tá? Esse tipo de atividade também a gente libera nos portais, né, de aula, mas basicamente o site é Digitação Online, Typing Club, esse aqui, ó. Nossa, é muito bom. Pessoal, tem 400 lições para você treinar a sua digitação. Cada lição que você faz, você ganha pontos, ganha medalha. Então, vamos fazer uma aqui para eu mostrar para vocês, ó. O link do site vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você poder acessar e tentar fazer lá suas digitações, tá bom? Vamos começar da número 5. Continuar. Primeira parte para a gente ter uma boa digitação é a forma como a gente posiciona a mão, tá? Então, a gente vai posicionar nesse mesmo formato aqui, tá? Tanto a mão direita como a mão esquerda tem que ser no mesmo padrão, tá certo? É importante você ter também uma postura, tá? Não fica assim, nem assim digitando, que não pode. Isso pode trazer danos à sua saúde, tá certo? Então, quanto mais organização você tiver, você consegue digitar mais rápido, melhor e facilita muito a sua vida, né? Então, posicione suas duas mãos do mesmo jeitinho que está no teclado, tá? A mão direita com as teclas C cedilha, L, K, J, espaço, dedão no espaço. A mão esquerda, A, S, D, F. E aí a gente vai começar a digitar nesse padrão, tá? Então, vamos lá. D, vamos lá, D. K, e aí você vai digitando,
espaço. Aí agora começa. Quando você erra, ó o que ele diz, ó, errado, errado, marca vermelho. Quando você acerta, ó, fica verde. Se você errar, ele vai contar quantos erros você tem. Ele vai dizer para você quanto tempo você demora para digitar. Então aqui, pessoal, agilidade, ó. E aí ele vai passando as lições. Aí nesse site a gente encontra, ó, diversas ferramentas. Gente, é muito bom porque assim, é uma forma de você aprender a digitar fazendo o que você gosta, porque quem não gosta de jogar? Eu gosto de jogar, mas aqui, ó, é digitando. Vamos lá. Material, você vai ter que digitar para poder, ó, vencer o obstáculo. E aí você vai digitando no mesmo padrão, tá certo? Então esse link tá na descrição do vídeo, tem 400 lições, toda aula a gente vai ter 10 minutinhos depois, né? Finalizar os assuntos pra gente treinar a sua digitação, para que você fique craque, treinando aí a digitação, para que a gente consiga ver sua evolução também no módulo profissional, tá? Até aí tudo bem? Além das dicas de digitação, galerinha, a gente vai agora para a parte prática da nossa atividade, tá? Professor, o que é que a gente vai fazer hoje de tarefa? Pessoal, eu preparei uma tarefa bem bacana para vocês, tá? Que é para a gente montar um boletim informativo com uso de modelos, tá? O boletim informativo, ele serve para passar determinadas informações. Pode ser de formato digital, pode ser impresso também. Como a nossa aula hoje fala sobre documentos, fala sobre o objetivo do módulo, plataformas que nós vamos usar e modelos, eu quero que vocês, junto com os conteúdos que tem na apostila também, montem um boletim informativo voltado para uma empresa de tecnologia, onde o principal objetivo é divulgar algumas informações da área da tecnologia, tá? Esse boletim vai ser digital, então a gente pode fazer pelo celular, no computador, podemos fazer no Word, no Google Documentos, no LibreOffice Write, tá? Como a gente viu, o modelo já vem pronto, a gente só faz editar de acordo com as informações que a gente quer adicionar, tá bom? Então, a nossa atividade prática valendo 30 pontos é, com o uso dos modelos, desenvolver um boletim informativo para uma empresa de tecnologia. Esse modelo que está aqui no slide, eu desenvolvi como exemplo para essa atividade e no próximo vídeo, que já vai estar aqui do lado, eu venho aqui mostrar para vocês passo a passo de como a gente monta esse projeto aí usando o Google Documentos, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo, um abraço. Tchau! Ei, não vá sem deixar o like não, viu? Deixa o like e se inscreva no canal.